Meu irmão e minha irmã, com o Domingo de Ramos, nós iniciamos a Semana Maior de nossa fé, a Semana Santa. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém marca o fim daquilo que Jerusalém representava para o Antigo Testamento e assinala o início da Nova Jerusalém, a Igreja, que se estenderá por todo o mundo como um sinal universal da futura redenção. Na igreja primitiva, a celebração desse domingo focalizava aspectos diferentes. Em Roma, o tema central era a paixão do Senhor. Em Jerusalém, era a entrada triunfal de Jesus, destacando a procissão dos ramos. Atualmente, as duas tradições se integram numa única celebração. Por isso, a celebração começa com o rito da bênção dos ramos, a leitura da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a procissão termina com a celebração da Eucaristia, com a proclamação da paixão do Senhor. Nessa primeira parte, nos unimos ao povo de Jerusalém que aclamava alegre e feliz Hosana ao Filho de Davi. O povo estende seus mantos a Jesus que passa, montado num burrinho, e com entusiasmo o saúda com ramos nas mãos. Os fariseus reclamam dessa agitação exagerada, e Jesus responde: se eles se calarem, as pedras gritarão. A entrada do Príncipe da Paz, que esconde os trágicos acontecimentos da paixão. E na segunda parte nos introduz já nos mistérios da Semana Santa. Na primeira leitura, apresenta a missão do servo sofredor, que testemunhou no meio dos povos a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e realizou o plano de Deus. Os primeiros cristãos viram nesse servo sofredor a figura do próprio Jesus. O Salmo tem grande importância. É mencionado por Cristo na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? A segunda leitura, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 6 a 11, é um hino que apresenta o despojamento de Jesus. Humilhou-se até a morte e a morte de cruz, como servo de Javé, mas foi glorificado como Filho de Deus na ressurreição. No Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 22, versículo de 1 a 49, convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus, segundo a narrativa de São Lucas. A morte de Jesus deve ser entendida no contexto daquilo que foi a sua vida. Desde muito cedo, Jesus percebeu que o Pai o chamava a uma missão: anunciar a boa nova aos pobres e pôr em liberdade os oprimidos. Para concretizar esse projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo bem e anunciando um mundo novo de vida, de liberdade, de paz e de amor para todos. Ensinou que Deus era amor e não excluía ninguém, nem os pecadores. Ensinou que os pobres e os marginalizados eram os preferidos de Deus. Avisou os ricos e os poderosos de que o egoísmo e o orgulho só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque com as autoridades, que se sentiram incomodadas com a denúncia de Jesus. Elas não estavam dispostas a renunciar o poder, a influência, o domínio e os privilégios. Por isso prenderam Jesus, julgando-no, condenaram-no e pregaram-no na cruz. A morte de Jesus é a consequência do anúncio do reino, que provocou tensões e resistências. Só o evangelista Lucas põe Jesus dizendo isto: fazei isto em memória de mim. Não é apenas repetir as palavras de Jesus sobre pão e vinho, mas também a entrega de Jesus, a doação da vida por amor. Apresenta discussão sobre quem era o maior. Jesus avisa que o maior é aquele que serve.
apresenta seu exemplo e convoca os discípulos a fazerem o mesmo. No Jardim das Oliveiras, acentua a fragilidade humana de Jesus. Fala do anjo, do suor de sangue e da submissão total ao projeto do Pai. Aparece a bondade e a misericórdia de Deus em gestos concretos. Cura do guarda ferido por Pedro. As palavras na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Preocupa-se com as mulheres que choram sua morte. Chorai antes sobre vós e sobre vossos filhos. Simão de Cirene carrega a cruz atrás de Jesus. É o modelo do discípulo que toma a cruz de Jesus e o segue no caminho. Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação de um Deus a quem o amor total tornou frágil. Por amor, ele veio ao nosso encontro, assumiu nossos limites, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu a mordedura das tentações, tremeu perante a morte, suou sangue antes de aceitar a vontade do Pai. Estendido no chão, esmagado contra a terra, traído, abandonado, incompreendido, mesmo assim, continuou a amar. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor de Jesus, significa assumir a mesma atitude de amor, de entrega e solidarizar-se com os que continuam sendo crucificados. Significa denunciar tudo que gera ódio, divisão, gera medo. Significa evitar que os homens continuem a crucificar uns aos outros. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Somos convidados a começar a Semana Santa com um novo ardor. Que o grito de alegria de hoje não se converta em crucifica-o na sexta-feira. Que os ramos, que são brotos novos de propósitos santos, não murchem nas mãos e se convertam em ramos secos. Caminhemos até a Páscoa com amor. Levamos hoje para casa ramos bentos, com lembrança dessa celebração. Não devem ser vistos como algo folclórico, como amuletos da sorte ou de proteção contra os perigos, mas algo sagrado que levamos para casa como sinal visível do compromisso assumido de seguir Jesus no caminho ao Pai. A presença dos ramos em nossos lares deve ser uma lembrança de que hoje aclamamos a Jesus como nosso Rei e que desejamos aclamá-lo durante toda a nossa vida como nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a liturgia dominical. Fique em paz. Fique com Deus.